Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a mais um projeto, que tem como objetivo dar aula sobre a escola bíblica, Para você que tem compromissos, tem responsabilidades, afazeres, muitas vezes não consegue estar na igreja pela manhã para participar da escola bíblica. Aqui no canal nós vamos estar iniciando uma nova linha de conteúdo, Além de nós estarmos trazendo conteúdo do discipulado, hoje eu vou estar compartilhando com vocês a nossa primeira lição, Dando início a esse projeto que tem como objetivo nós começarmos, aqui com esse projeto, trazendo a aula dos adultos, depois está acrescentando a aula dos jovens e, no futuro, a aula também dos adolescentes, certo? Então vamos lá, o que fica definido na revista da Escola Bíblica Dominical, que deve acontecer na sua igreja, principalmente no domingo pela manhã, mas dependendo da sua denominação, talvez aconteça essas aulas em um outro horário, certo? Na revistinha dos adultos, onde você pode estar adquirindo ela, junto à CPAD, tem como título Homens do quais o mundo não era digno, ou seja, o legado de Abraão, Isaque e Jacó, Ou seja, aquela primeira descendência ali onde Deus tem um encontro com Abraão e diz que nele ele seria pai de multidões. O comentarista dessa lição é Leonardo Revonato, e a aula que ficou reservada para o dia 21 de junho de 2026, que é amanhã, domingo amanhã, é a reconciliação de Jacó com Esaú, que é a lição de número 12, ou seja, essa revista já está chegando nas últimas lições, certo? Mas como é um projeto que está começando, a gente precisa dar uma identidade, nós vamos seguir esse projeto, que é quando começar a próxima revista, a gente consegue pegar as lições desde o começo, certo? O texto áureo é o texto que dá subsídio à lição, certo? Então, a lição inteira, ela tem como texto central esse versículo, que diz assim, ó: Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, Esse encontro que haveria entre Esaú e Jacó, após Esaú enganar Jacó, após Jacó enganar Esaú e Esaú tentar matar o seu irmão, então ele foge, para não ser morto pelo seu irmão. Na hora desse encontro, olha como é interessante. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Gênesis capítulo 33, versículo 4. Olha que história linda, Jacó havia enganado o seu irmão Esaú. Esaú, ele tenta matar Jacó. Eles passam muitos anos afastados, Até que o Senhor, na sua divina graça, promove um novo encontro entre eles. Esse encontro é muito interessante porque diz que Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, Lançou-se sobre o pescoço, beijou e ambos choraram, Olha que esse texto, como ele é maravilhoso, certo? Isso já traz a primeira verdade prática, que em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Quando Jacó vai ao encontro de Esaú, ele pede a bênção de Deus, pede a graça de Deus, que Deus estivesse com ele ali naquele momento, naquele grande encontro. E ao colocar Deus nessa situação, a verdade prática que nós extraímos a partir desse texto, chegarmos ao final, é que há possibilidade de perdão e de reconciliação em Deus. Ao longo da semana, a revista ela deixa um versículo para você meditar todos os dias, Na segunda foi João, capítulo 13, versículos 34 e 35, que traz ali como principal princípio amar aos outros. Na terça, perdoando como somos perdoados, que é Mateus capítulo 6, versículo 12, que faz parte do Sermão da Montanha. Na quarta, Colossenses capítulo 3, versículo 13, perdoando uns aos outros. Na quinta, Mateus capítulo 6, versículo 15, quem não perdoa não será perdoado.
Na sexta ficou Hebreus, capítulo 10, versículo 17, que Deus perdoa e esquece as ofensas. E sábado, né, Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, ficou para a sua meditação, que até 70 vezes, né, onde Pedro chega para Cristo e pergunta quantas vezes deverias perdoar. 7 vezes, o Senhor diz o quê? 70 vezes 7, ou seja, o que Deus estava dizendo ali, Jesus estava dizendo para ele ali, que não há limite para perdoar, que muitos pensam que Jesus estabeleceu um teto máximo ao dizer 70 vezes 7. Não, é impossível você perdoar uma pessoa tantas vezes durante o dia. Ele estava dizendo ali que não há limites para o perdão, certo? Então, o texto bíblico que o professor deve estar lendo na sala é Gênesis capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 10. Caso você seja professor da escola bíblica, não leia o texto, coloque seus alunos para estarem lendo, certo? Que isso é muito importante, porque muitas vezes eles não têm esse hábito de leitura, principalmente hoje com a internet. Então, você na sala do adulto, né, pegue alguma pessoa e chame para ler, né? Uma ótima oportunidade de interação. E diz assim, ó: E levantou-se Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Ou seja, Esaú não vinha só, Esaú vinha com um grupo de homens. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, né? E todas quatro ele acabou gerando filhos. Leia, Raquel e as suas duas servas, né? E o que ele fez? E pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros. Olha que interessante. Ele pegou as servas e os filhos e colocou à frente. Depois veio Leia e seus filhos. E só depois veio Raquel e José como derradeiros. Certo? Olha o que Jacó ele acabou estabelecendo. Como colocou Raquel e José como derradeiros, é possível que nesse encontro ele não tivesse o mais jovem, que era Benjamim, certo? E diz assim: E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que seu irmão chegou. Ou seja, quando ele manda o filho com as servas e com a esposa, ele parece que ele vai ter o comportamento covarde que ele teve, certo? Mas olha como Jacó tinha passado por uma transformação, que Jacó, ao longo do processo, ele passou por um amadurecimento. Se fosse o Jacó lá do passado, ele teria deixado a sua família para ser sacrificada, porque ele não sabia que tipo de sentimento e de espírito havia no coração do seu irmão, porque ele havia somente conversado com Deus, né? E olha que interessante, ó. E ele mesmo passou adiante deles, ó, ou seja, ele tomou a frente de todos os filhos e as servas, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou seu irmão. Ou seja, ele deixa a sua posição de covardia e toma agora a frente. Porque quando ele coloca os filhos e as servas e as esposas na frente, parece que o Jacó covarde vem de novo. O Jacó covarde, o Jacó enganador, o Jacó que foge. Não. Ele vai, toma a frente, se inclina, se prostra 7 vezes. Então Esaú, correndo-lhe ao encontro, abraçou e lançou sobre o seu pescoço, e o beijou e choraram. Olha que coisa interessante. Quando Esaú viu seu irmão diante dele, prostrado diante ao chão 7 vezes, o que ele fez? O próprio Esaú corre ao encontro do seu irmão, que se encontrava ajoelhado ao chão,
Ele o abraça, lança-se sobre o seu pescoço, porque ele estava em pé e o seu irmão estava no chão, e ele o beijou e ambos choraram. Aí eu pergunto para você que está assistindo essa aula: esse ato de alguém vir se apresentar num estado de humilhação e o outro sair ao encontro, abraçar, beijar e chorar, lembra que história do Novo Testamento? Lembra a história do filho pródigo. Olha como é interessante. Jacó se coloca, tem um comportamento como se fosse do filho pródigo. E é interessante que Esaú, ele tem um comportamento daquele pai. Lembra quando ambos se encontram, né? Ambos se encontram, o pai vai ao encontro do filho, o pai o abraça, o pai o beija e ambos choram. Só que tem uma grande festa em seguida. Mas é interessante que essa história de Esaú e Jacó, ela tem uma característica muito interessante que parece muito com a história do filho pródigo. E diz assim, ó: depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus grandiosamente tem dado ao teu servo. Lembra o que é que o filho pródigo pensou? Eu irei até meu pai, e pai, me fazes como um dos teus servos. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e também se inclinaram. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se, porque Benjamim não tinha nascido ainda. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E disse: para achar graça aos olhos do meu Senhor. Ou seja, tudo que foi na minha frente, o objetivo é que encontrasse graça diante dos teus olhos, ou seja, aplacasse a fúria, a vingança que havia no teu coração. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tu tens, ou seja, aquilo que tu conquistaste, fique para ti, não precisa me dar. Por quê? Porque eu já tenho bastante, ou seja, Deus me abençoou. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes um presente, o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em mim. Porque, devido àquela quebra de aliança que havia entre eles, Jacó achava que jamais veria o rosto do seu irmão, até porque havia uma promessa de que, próxima vez que Esaú visse o rosto de Jacó, ele mataria Jacó, né? Então, ali é um momento muito importante. Vamos entrar agora, professor, no nosso plano de aula. Introdução. Nesta lição, veremos o encontro e a reconciliação de Jacó com o seu irmão Esaú. Jacó enganou seu irmão, mas depois foi ludibriado pelo seu sogro. Lembra que ele enganou Esaú, mas depois ele teve que pagar a duplicata, né? Trabalhar 7 anos por Leia e 7 anos por Raquel, né? O tempo de preparo na vida de Jacó, na casa de seu tio Labão e sogro, havia terminado. Sua saída de Harã foi por direção de Deus, ou seja, o próprio Senhor disse para Jacó que havia chegado o tempo de deixar a casa do seu sogro Labão. Desse modo, Jacó empreendeu uma fuga com sua família e logo foi perseguido pelo seu sogro. Contudo, este não pôde lhe fazer mal, porque Deus lhe determinou que não lhe falasse
nem bem e nem mal. Gênesis capítulo 31, versículo 24, porque foi o próprio Senhor que ordenara aquela situação. No entanto, Jacó ainda teria que se acertar com o seu irmão, certo? Item 2, apresentação da lição, certo? Qual o objetivo da lição? Explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos, ou seja, esses conflitos são conflitos familiares, são conflitos além do ambiente familiar, mas aqui é principalmente dentro do ambiente familiar. Mostrar o encontro de Jacó e Esaú, saber que depois do encontro com o seu irmão, Jacó agora está livre para seguir o seu caminho, né? Item B, que é a motivação. Tudo indica que havia certa rivalidade entre Esaú e Jacó, resultado da predileção de seus pais, né? Todos os pais, embora ele diga que ama os dois, eles sempre têm um predileto, ou seja, um que agrada mais, um que está mais parecido com ele, que faz a vontade dele. E os pais têm que ter muito cuidado para não tornar esses filhos prediletos e trazer uma predileção, porque isso muitas vezes causa uma rivalidade dentro da família, onde aquele que se sente que acha que ele não é o predileto, ele vai rivalizar, vai começar a querer brigar com o outro para tentar ser o predileto. E o objetivo não é esse dentro de uma família, né? É que todos ali sejam iguais. Então, muito cuidado, pais, sempre observe se existe uma predileção. Predileção entre filhos não é saudável. Por quê? Porque gera competição, certo? Competição e comparação. O relacionamento deles parecia não ser dos melhores, mas tudo piorou depois que Jacó enganou seu pai pela bênção, lembram? Mentiu e tomou a bênção no lugar do seu irmão. Isso só agravou o relacionamento entre os irmãos. Já havia essa predileção, este copo já estava cheio e este copo agora transborda. Então, muito cuidado. Essa predileção vai alimentando o sentimento de rivalidade entre os irmãos e o copo vai enchendo, até que um dia acontece determinada situação aonde esse copo transborda, que é o que? Jacó se sentia tão privilegiado a ponto de enganar o seu irmão e achar que não teria consequência. Por quê? O seu pai, que era Isaac, já estava quase, né, sendo recolhido para a eternidade, e só sua mãe ficaria, né? Mas ali gerou uma revolta tão grande que ele teve que fugir para não ser assassinado pelo seu próprio irmão, que era Esaú, ou seja, o copo transbordou. Muito cuidado. No entanto, a distância entre os irmãos, o tempo e a ação de Deus no coração deles fez com que houvesse arrependimento, perdão e reconciliação. Se eles tivessem permanecido junto, um teria assassinado o outro. Como eles ficaram distantes, o tempo foi responsável por trazer quebrantamento, arrependimento, perdão e reconciliação no coração deles, certo? Sugestão de método. Nesta lição, estudaremos o encontro de Esaú e seu irmão Jacó. Eles tiveram um relacionamento difícil que muito tem a nos ensinar a respeito da prática do perdão. Claro que pode ser aplicado fora do ambiente familiar, mas o cenário aqui é principalmente familiar. Infelizmente, muitos crentes não perdoam com facilidade os agravos recebidos. Por isso, aproveite a temática da lição para tratar a respeito do assunto. Sabemos que o perdão envolve um ofensor e um ofendido, né? Então, o ofensor muitas vezes esquece da ofensa, mas o ofendido não. Aquele que cometeu a ofensa e aquele que sofreu a ofensa. Portanto, oriente os alunos a respeito do valor do perdão
como um mandamento divino e como um fator decisivo para a saúde mental do indivíduo e para a saúde dos relacionamentos. Por quê? Porque vai acontecer atritos, certo? Conclusão da lição: aplicação. Quando você terminar a lição, depois de fazer toda a exposição dos tópicos da lição, aplique as verdades estudadas, mostrando que é um dever do crente o perdão e a reconciliação, em especial no âmbito familiar. Lembrando dos subsídios que estão disponíveis para você que é professor. A revista Ensinador Cristão, onde vale a pena conhecer essa revista que traz reportagens, artigos, entrevista, subsídios, de apoio a lições bíblicas dos adultos, na edição 105, página 42, certo? E os auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte na preparação da sua aula. O texto Perdão, localizado depois do segundo tópico, ajuda a compreender a necessidade e a importância do perdão, e o texto Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, localizado depois do terceiro tópico, ajuda a compreender a idolatria na casa de Labão e de Jacó, certo? Agora nós vamos entrar na própria lição, certo? E ao começar a lição, nós vamos trazer uma introdução, certo? Nesse momento, como nós estamos falando de perdão familiar, você como professor pode, se você já tiver experiência, você pode se valer de algum testemunho seu ou de alguém que você conhece. Se você não quiser revelar o nome, você pode muito bem usar exemplos fictícios, palavras fictícias para esses nomes. Para quê? Para mostrar para o nosso aluno que essa temática que está presente na Bíblia, ela transcende ao que está na Bíblia e ela está presente hoje no nosso dia a dia. Então, se você tem uma experiência dessa, como a história de Jacó e Esaú, de conflito familiar, você pode trazer, pode utilizar como exemplo, ou se algum dos seus alunos tiver algo interessante ou queira compartilhar, nesse momento é muito bem-vindo, nesse momento de introdução, certo? Lembrando que a palavra-chave que vai nortear é reconciliação, certo? Não deixe os alunos fugirem para temáticas periféricas. O objetivo dessa lição é reconciliação, certo? Então, algum tipo de problema familiar, onde gera uma separação, seguida de uma reconciliação, certo? Muito cuidado, porque com a turma grande é normal eles quererem fugir para temas satélite. Fique no centro, que é a reconciliação. Vamos lá. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Lembra? Ele havia enganado seu irmão, o seu irmão prometeu que da próxima vez que um visse o rosto do outro, ele seria morto, Jacó. Então, isso causou uma separação, um trauma, de forma que ele não podia voltar para ver a sua mãe Rebeca. Então, Rebeca não poderia mais ver Jacó, porque infelizmente seria assassinado por Esaú, porque estava ali no momento do calor das emoções, certo? Seu coração estava temeroso e ansioso. Por quê? Porque esse foi o último encontro deles até acontecer a reconciliação. Então, ficou o quê? A última impressão. A última impressão ficou no coração dele, guardado e armazenado ao longo de muitos anos, ele refletindo, e isso gerava temor no coração dele, medo de ser morto, e gerava também muita ansiedade. Mas Esaú, ao encontrar Jacó, olha que uma interessante, abraçou e o beijou. Então, o próprio Esaú abraça e o próprio Esaú beija, porque o seu irmão Jacó estava prostrado ao chão.
O inesperado aconteceu. Podemos ver um encontro fraternal entre os dois irmãos, que, pela graça de Deus, tomaram atitude de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Opa, vamos lá entender? Esse encontro, se não tivesse sido organizado por Deus, né? Se Jacó não tivesse colocado Deus no centro dessa situação, certamente teria resultado em tragédia. Mas toda a preparação de Jacó para se encontrar com Esaú foi em Deus, certo? Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiveram algum tipo de desentendimento com os seus familiares e outras pessoas próximas. Vamos entender. Opa, nós tivemos um determinado desentendimento e agora vai acontecer o encontro entre eles, certo? Antes de acontecer esse encontro, certo? Não confie na sua própria sabedoria, não confie no seu próprio discernimento. Peça sabedoria, peça graça, peça discernimento, peça que o Senhor venha preparar, certo? Então nós vamos ao longo dessa aula extraindo essas lições, né? Não confie somente no que você vai fazer. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça, peça a Deus que lhe dê discernimento para que você possa resolver esse desentendimento em Deus, né? Porque se ele não tivesse pedido sabedoria a Deus, quem sabe este encontro tivesse virado uma grande tragédia, certo? Então vamos lá para o primeiro ponto: irmãos em conflito. Então, no ambiente familiar é normal haverem conflitos. Aonde há pessoa há conflito, certo? Então vamos começar por Jacó. Já vimos que Jacó lutou com um anjo, e essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida, certo? Então, quando Jacó ele luta com o anjo, eles têm uma mudança de caráter. Ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, porque antes ele era enganador, certo? Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor, ou seja, não dependia da sua sabedoria, não dependia da sua esperteza, não dependia da sua força. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaac, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que ajudava, orientava e abençoava Jacó, certo? Em nossa jornada cristã, também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não é a nossa força, não é a sabedoria, não é nada disso, é tudo o Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Opa, vamos entender, hein? Os irmãos estavam em conflito, certo? Jacó lutou com o anjo, né, para que ele pudesse conquistar a sua bênção. Você pode lutar, mas as nossas armas são diferentes. As suas armas são oração, jejum e adoração. Essas são as três armas que você vai usar para que o Senhor possa promover transformações e gerar reconciliações no ambiente familiar.
certo? Vamos agora para Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, também trabalhou no coração de Esaú. Lembra que o coração de Jacó estava com medo, estava ansioso, mas em Deus ele foi buscar a bênção. Enquanto Jacó trabalhava de um lado, Deus trabalhava onde Jacó não consegue trabalhar, que é no coração de Esaú. Ou seja, o Senhor quebrantava o coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. Então, você que se encontra em conflito, em desentendimento no ambiente familiar, não adianta você achar que vai conseguir isso com as suas próprias forças, porque transformar o ser humano, o seu caráter, a sua personalidade, as suas emoções, somente Deus pode fazer. Não adianta você tentar por esforços humanos e esforços próprios. Isso tem que ser feito por Deus. A religião não tem esse poder. O casamento também não. Por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque trocou por um prato de ensopado. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas, né? Ele trocou a bênção por um prato de lentilha. Você que não sabe que cena é essa, né? É uma cena em que Esaú voltou, ele estava com fome, né? E Jacó, sempre muito safo, enganador, né? Perguntou para ele se ele daria a bênção em troca com um prato de lentilha. E ele disse que dava, porque a bênção não servia de nada para ele. Por quê? Porque o seu pai estava vivo. Então ele não via benefício nenhum naquela bênção do Senhor. Então ele trocou ali por um prato de lentilha e ali entristeceu ainda mais o coração do Senhor. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas escolhas equivocadas, né? Porque nós devemos lembrar, quando essa história é contada, é ensinado que é, Jacó era o predileto de Rebeca. Só que Jacó era o predileto de Rebeca e Esaú era o predileto de Isaac. Então, essa é a situação muito triste, onde o pai tem predileção por um e a mãe tem predileção por outro, e eles entram em conflitos, né? Mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. Por quê? Porque agora eles já estavam maduros, eram pais, né? Já estavam em outro momento. O momento do engano é na fase jovem, não tinha esposa, não tinha filho, não tinha responsabilidade, não tinham sofrido, nada, né? Momento de maturidade. Agora não, agora é diferente. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi resposta de Deus à oração de Jacó, certo? Jacó seria morto, mas como Jacó orou, o Senhor quebrantou o coração de Esaú. Se Jacó não tivesse orado, Esaú teria assassinado seu irmão, e olhe lá o que ele teria feito com as esposas e as servas e os filhos de Jacó. Então, houve uma preparação em Deus para esse encontro. Próximo, Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Leia e seus filhos. Porém, a sua amada Raquel e seu filho amado José colocou por último em uma tentativa de protegê-los. Ou seja, olha como é interessante, mesmo ele tendo brigado com o anjo, mesmo orando, ele estabelece um problema chamado de predileção.
colocou os filhos e as servas à frente, depois Leia e os filhos, e os prediletos, que era Raquel, a sua amada, que ele sempre quis, e José, que nesse momento era o único filho de Raquel, que eram os seus prediletos, ele deixou por último. Ou seja, ele acabou novamente, né? Olha como é interessante, repetindo esse gesto de predileção. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Nós vamos ver. Por Jacó proteger Raquel e José, o que vai acontecer? Lá na frente, ao perceber essa predileção que Jacó tinha por José, os seus irmãos vão vender José. Por quê? Porque esse comportamento ele já tem quando ele vai ao encontro de Esaú. E nesse período Benjamim não tinha nascido ainda. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Então, pai, mãe, avô, avó, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, não tenham parentes prediletos, favoritos. Isso causa ciúmes, isso causa divisões dentro do ambiente familiar. Por quê? Porque você cria uma rivalidade quando o outro percebe que ele é mais predileto que o outro. Né? Isso gera traumas, gera feridas, geram danos no ambiente familiar. Então, a sinopse 1 é o quê? Esaú e Jacó eram irmãos, mas viviam em conflito e tinham muito que se acertar. Vamos passar agora para o segundo ponto, o encontro entre Jacó e Esaú, certo? Então vamos lá. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou o seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou seu irmão. Por quê? Quando ele viu o rosto do seu irmão, ele lembrou daquela promessa que ele disse que próxima vez que nossos rostos se virem, você vai ser assassinado. Àquela altura, pela bondade e a intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú, em uma atitude de humildade. Não se inclinou apenas uma ou duas vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes como um sinal de humildade e de humilhação. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder a paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Né? Então, ele não encheu o seu coração ali de ira, de ego, mas se humilhou. Esaú abraça e Esaú beija. Não temos dúvidas de que a mão de Deus se moveu entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, toda a sua mágoa, toda a sua cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Né? Ou seja, o Senhor foi trabalhando, foi quebrantando, foi tratando, de forma que quando um viu o rosto do outro, a ira, a mágoa, a cólera havia se dissipado. Somente Deus poderia promover tal grande reconciliação, pois, segundo afirma o escrito de Provérbios, que diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio,
Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Olha como é interessante, ó. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Por quê? Porque as feridas que nos doem mais, as feridas que mais nos machucam, não são aquelas feitas por pessoas externas, mas são aquelas feridas por aqueles que estão próximos, né? Porque além de doer mais, nós estamos ali perto, né? Então acaba doendo mais, certo? Porque mas além de você ter uma intimidade com aquela pessoa, vocês têm uma vivência contínua. Então essa ferida, ela se intensifica. É como alguém que é ferido e essa convivência, todos os dias a pessoa vai lá e taca o dedo nessa ferida. Já quando a ferida é de alguém distante, né? Como diz o pessoal, o que os olhos não vê, o coração não sente, então você não fica, embora tenha sido ferido, você não fica lembrando ali continuamente, né? Já quando é no ambiente familiar, não, é mais complicado. O perdão verdadeiro. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina de Abraão, ou seja, a vontade do inimigo é que Esaú matasse Jacó. Ele, porém, foi envergonhado, e o nome de Deus, o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje, irmãos, que estão carregando mágoas no coração, se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o mesmo Deus que agiu em Jacó e no coração de Esaú, e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se e reconciliem-se como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento, como Jesus ensinou, né? Então, não deixe para lá, não entregue a Deus, né? Peça para que o Senhor trabalhe em ambos os corações, certo? Esaú e Jacó se encontram e se perdoam, é o resumo dessa segunda parte da lição, certo? Nós temos aqui um pequeno subsídio sobre perdão que diz assim: biblicamente falando, perdoar é menos uma mudança de sentimento, emoções e mais uma restauração real de um relacionamento, certo? Então, perdão não é mudança de emoções, de sentimento, é restauração de relacionamento. Trata-se de reparar um dano, processo que é geralmente caro e doloroso. O perdão expressa o caráter do Deus misericordioso, que perdoa avidamente os pecadores que confessam os seus pecados, arrependem-se das suas transgressões e expressam isso por meio de ações apropriadas. O perdão nunca é questão de direito humano, é exclusivamente uma expressão graciosa do cuidado amoroso de Deus. A necessidade humana de perdão decorre de ações decorrentes da sua natureza caída. Essas ações ou não ações, feitas deliberadamente ou por coincidência, destroem a relação das pessoas com Deus, a qual só pode ser restaurada pela misericórdia perdoadora de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Durante a aliança mosaica, ou seja, o Antigo Testamento, que é Moisés, o pecado colocou os ofensores sobre a ira de Deus entre os ímpios. O resgate desse destino poderia ser obtido somente pelo perdão de Deus, que era obtido por meio do arrependimento e do sacrifício. Embora o sacrifício fosse necessário para expressar o verdadeiro arrependimento, é um erro considerá-lo um pagamento que poderia comprar o perdão de Deus.
O perdão de Deus continua sendo o seu dom gratuito e imerecido. Ainda que o sistema sacrificial tenha sido abolido, ou melhor, completado por meio de Cristo, o ensino do Novo Testamento continua a reconhecer as condições para o perdão, visto que o perdão restaura o relacionamento. O ofensor permanece envolvido e deve desejar a restauração. Deus não concede o seu perdão sem considerar a parte infratora, certo? Deus nos perdoou, mas nós precisamos seguir perdoando. E o próximo item para finalizarmos a lição, a família de Jacó segue seu caminho, né? Então vamos lá, diz assim, ó, os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Certo? Ou seja, enquanto um seguiu brigado com desavenças com o outro, olha como é interessante. É como se eles permanecessem juntos. Mas agora que eles tiveram um encontro e que eles se perdoaram, cada um seguiu agora para o seu caminho. Ou seja, aquela algo tão danoso, tão sofrido, que gerava tanto medo, tanto temor, tanta mágoa, que era nutrido e semeado nesse coração, agora foi dissipado. Agora cada um está livre para seguir o seu caminho. Esaú está livre para seguir para Seir e Jacó está livre para seguir para Sucote, que significa abrigo. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente juntos. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus, né? Porque muitos pensam que perdoar é voltar a andar junto, comer junto, fazer tudo junto. Não. Às vezes o perdão pode significar cada um seguir o seu próprio caminho, contanto que aquele sentimento tenha sido dissipado, não haja mais mágoa, não haja mais dor, não há mais ofensa, não há mais ferida, não há mais nada. Porque é possível perdoar e seguir junto, mas é possível também perdoar, se reconciliar e cada um também seguir o seu caminho, certo? O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou, certo? Jacó não retorna para a casa de seu pai. Então diz assim, ó, Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Sua decisão e escolha teriam consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas, né? Após esse encontro, Deus disse para Jacó ir para a casa de seu pai Isaque, e ele não foi. Ele foi para Siquém, e por ter ido para Siquém, nós sabemos que isso vai trazer grande prejuízo no futuro, essa ida dele para Siquém, certo? Mas muitos, muitos problemas. Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amon, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó?
quais altares estão sendo erguidos para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares existem outros altares. Existe um altar da rede social, existe um altar do filme, existe um altar de séries que estão levantadas como altar. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, infelizmente, né? Cumprindo a vontade do Senhor. E ali destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Gênesis 35, capítulo 35, versículo 12. A sinopse é que, depois de encontrar seu irmão, Jacó segue seu caminho com a família, mas caminho de desobediência, porque ele deveria ter ido para a casa de seu pai Isaque e ele foi para Siquém. Né? Isso trará grande prejuízo, certo? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Depois dos terríveis acontecimentos do capítulo 34, Deus disse a Jacó que conduzisse sua família a Betel, onde deveriam ter ficado desde o princípio. A essa altura, Jacó percebeu quanto sua família havia decaído espiritualmente. Por isso insistiu com todos de sua casa: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Essa renovação espiritual da família de Jacó envolve os seguintes pontos. Primeiro, remover da casa tudo o que fosse uma ofensa a Deus. Segundo, comprometer-se com a santidade pessoal. Terceiro, renovar os compromissos com Deus por meio da adoração fiel e verdadeira. Quarto, ter comunhão com Deus. Quinto, viver em conformidade com a palavra de Deus e em sacrifício espiritual. O comprometimento renovado de Jacó lhe permitiu vivenciar mais uma vez a presença, a proteção, a revelação, mas principalmente a bênção de Deus. Para finalizarmos a nossa lição, a lição traz como conclusão o seguinte parágrafo: as famílias de Abraão, de Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequências justamente da queda, ou seja, de Adão e Eva que desobedeceram a Deus e experimentaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e desde esse momento seus olhos se abriram, eles passaram a ter discernimento, conhecimento do bem e do mal, e um elemento desintegrador chamado de pecado agora morava dentro deles, né, afetou eles de uma forma que eles tiveram como consequência a morte. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimento de disputa, ódio e inveja. Né? Essa luta que existe entre Esaú e Jacó, que parece algo novo, aconteceu logo no início, né? Quando Caim e Abel vai e mata Caim, ou seja, essa luta, essa briga entre os irmãos. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, estimulando vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor nos perdoou, certo? Então, aqui 3 perguntinhas, na verdade, 5 perguntinhas para os alunos responderem em casa, ou talvez já tenham respondido, né? O que a luta entre Jacó e o anjo resultou, né? A resposta, que diz o quê? Essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a vida de Jacó, né? Jacó foi mudado, ele se torna Israel. Somente quem pode transformar o ser humano é Deus, né? Não adiantaria nada Jacó se encontrar com Esaú se ele não tivesse colocado Deus, porque ele acabaria sendo assassinado, porque somente Deus é capaz de transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade, suas emoções.
Porque Esaú perdeu a sua bênção, nós já sabemos, em um dia de fome, ele trocou essa bênção por um prato de lentilhas, ou seja, algo sem valor, que tinha como objetivo somente preencher o estômago. Depois do encontro com Esaú, Jacó foi para qual cidade e qual o significado do seu nome? Também nós já vimos, né? Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir, de onde ele tinha saído, e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu ali a sua casa. Só que Deus não queria. Deus queria que ele fosse para Betel, e por ter ido para Sucote, né, ou seja, para Siquém, infelizmente teve muitas consequências, inclusive uma das suas filhas sofrendo, que foi Diná. Para onde Deus ordenou que Jacó retornasse, ele cumpriu de imediato? Nós já vimos, né? Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e ele instalou-se em Siquém. Mas a Bíblia não diz qual é o motivo dele não ter ido para a casa de seu pai, certo? Para finalizar, um pequeno texto que diz assim, ó: os mesmos dilemas são enfrentados pelas famílias, independente da época e da cultura que impera na sociedade. Ou seja, desde que o mundo é mundo, existem conflitos familiares e começou um clássico é Caim e Abel, né? E permanece até os dias de hoje. A trajetória de Jacó e Esaú, por exemplo, mostra que, devido às escolhas erradas dos pais, os filhos aprenderam maus comportamentos que trouxeram dissensões na família e mágoas que perduram por anos, né? Porque o que aconteceu aqui, qual é o problema que nós temos? É um comportamento de predileção que se repete na família, né? Abraão tinha como predileto Isaac, né? Já quando chega a descendência de Isaac, Rebeca tinha como predileto Jacó e Isaac tinha como predileto Esaú. E, né, o próprio Jacó tinha como predileto José. Quando José foi vendido, ele passou a ter predileto Benjamim. Mas sempre há possibilidade de perdão e reconciliação quando há espaço para Deus operar nos corações, né? Enquanto Jacó, ainda que temeroso, orava a Deus para reencontrar seu irmão, Deus estava agindo no coração de Esaú para que houvesse perdão e reconciliação. O coração transformado pelo verdadeiro encontro com Deus produz frutos dignos de arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículo 8. Jacó demonstrou a humildade necessária para reconhecer os danos que havia causado na vida de seu irmão Esaú. A atitude humilde de um coração sincero é necessária para que haja reconciliação entre irmãos ofendidos. Onde há apenas soberba e espírito de superioridade, acusações e desejo de ser o dono da razão, não há espaço para Deus operar o perdão. O próprio Senhor Jesus ensinou que, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele, não no meio da multidão, e se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Observe que o ensino de Jesus aponta para que a parte ofendida procure o ofensor para a reconciliação. Para aqueles que são filhos de Deus e almejam fazer a diferença neste mundo tenebroso e sem amor, a busca pela reconciliação é uma prova de maturidade e verdadeira espiritualidade. De outra maneira, o ensinamento do Evangelho aponta que o perdão ao próximo é um condicionante para alcançar o perdão de Deus, certo? Para finalizar, diz assim, ó: de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, a edição global da CPAD, nesta instrutiva história, Jesus ensina que o perdão de Deus, embora concedido livremente
a todos os que confessam o seu pecado e se afastam dele, ainda é condicional. Depende da disposição que a pessoa apresentar para perdoar os outros. Isso quer dizer que uma pessoa pode perder o direito ao perdão de Deus por ter um coração amargurado, ressentido, rancoroso e inclemente, né? Pai, perdoa-me como eu perdoo os outros, né? Lembra a oração do Pai Nosso. Veja Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, onde Paulo diz que a amargura, o ressentimento, o rancor, a hostilidade, a má vontade são completamente incompatíveis com a fé cristã e devem ser eliminados. A atitude demonstrada por Jacó após encontrar-se com Deus revela um coração que experimentou uma renovação espiritual. Deus não mudou apenas sua maneira de pensar, mas suas emoções e o desejo de fazer a vontade de Deus. Que Deus opere em nosso interior para que o perdão e a reconciliação sejam atitudes naturais, pois somos filhos de Deus, né? Então, perdão e reconciliação precisam ser atitudes naturais, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse projeto que nós estamos iniciando de trazer as aulas da escola bíblica para este canal. Que Deus abençoe você, que você não se contente somente com o que você viu aqui, que você possa abrir a sua lição, você possa estudar, porque Deus tem coisas para revelar especificamente para você enquanto você estiver meditando essa lição, né? Porque não tem como eu trazer tudo aqui para você e Deus quer falar individualmente com você através dessa lição, certo? Então, leia, aprenda, estude, se dedique cada vez mais para aprender sobre o Evangelho. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.